Boa noite a todos, então. Mais uma palestra da Smart. Dessa vez o tema cargas assimétricas, quando e por quê. Para que utilizar esse tipo de treinamento? O que a gente consegue com ele? Então, o movimento inteligente, a gente tem uma performance segura. E a performance, ela não é só ligada a alto desempenho, é ligada tanto à reabilitação como qualidade de vida. A busca da performance é uma melhora, um melhor desempenho para uma demanda que você está em busca. Então, sejam todos bem-vindos aí mais uma noite, mais uma palestra. Essa palestra ela vai ficar gravada no YouTube, para depois vocês quiserem voltar ou compartilhar com as pessoas. O porquê de utilizar essas cargas, em que momento utilizar essas cargas, quais os riscos e benefícios que tem na utilização dessas cargas. Eu pergunto a vocês, já para iniciar essa nossa palestra, quem aqui já aplica treinamento com cargas assimétricas? Dá um feedback aí para gente. Quem é que já tenta esse tipo de treinamento? Quem é que já coloca, que já treina com si ou com seus alunos, com seus clientes? Coloca para a gente aí um ok, um oi, eu treino, eu utilizo, só para a gente ter uma noção aqui. Pode escrever Então, no para quem não chat, me galera. conhece, pode escrever no chat aí. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Peixoto, acho que a grande maioria já está aqui, já deve ter me visto alguma vez. Eu sou formado há mais de 20 anos, eu já trabalho com treinamento funcional desde 2009, sou um dos iniciantes do treinamento funcional, não só em Brasília, mas no Brasil, e venho cada vez mais aprofundando sobre esse tema e buscando não só entender como é o sistema, mas entender outros sistemas de treinamento para trazer melhor desenvolvimento para o meu aluno e transformar isso num treinamento funcional. O treinamento funcional ele não é um método circuito, ele é o que funciona para o seu aluno, é a forma que você aplica aquela metodologia. Então, pode ser um kettlebell, pode ser até a própria musculação, depende do que você está buscando e o objetivo do seu cliente. Hoje o participante convidado é o Gustavo, e eu vou passar a palavra para ele, e depois a gente retorna mais tarde um pouquinho para eu poder voltar a falar. Gustavão, seja bem-vindo aí. Pode compartilhar aí, por favor. Boa noite, eu sou Gustavo, sou formado em Educação Física há 5 anos e eu tenho experiência desde o salão de musculação até a reabilitação pós-operatória. E hoje em dia eu faço uma especialização em reabilitação e em biomecânica muscular. Primeiramente, quando nós vamos falar de cargas assimétricas, nós precisamos entender o que isso significa. Então, toda vez que uma carga está distribuída de uma forma desigual no nosso corpo, nós estamos diante de uma carga assimétrica. Isso acontece o tempo todo na nossa vida diária. Quando a gente vai carregar uma sacola, quando a gente carrega a mochila para ir para o trabalho, ou até mesmo quando a gente precisa colocar uma criança no colo. Isso acontece também quando nós fazemos o treinamento esportivo. Porque ou nós vamos estar numa base instável ou numa base assimétrica. E quando nós realizamos esses movimentos por muito tempo, o nosso corpo ele precisa se adaptar e ele precisa manter um controle postural muito bom e uma estabilidade muito boa. O Michael Boyle, no livro dele do Fundamento do Treinamento Funcional, ele explica que essas situações elas exigem do nosso corpo uma consciência muito forte, mas principalmente uma consciência do nosso core. O Gray Cook, que é o criador do FMS, ele reforça que o corpo humano
ele está constantemente lidando com esses desequilíbrios e ele precisa também se adaptar a isso. E eu gostaria de explicar como que o nosso corpo reage biomecanicamente para se adaptar a essa carga assimétrica. O corpo ele tende a formar uma alavanca sobre o nosso tronco e essa força ela tende ou a puxar o nosso corpo lateralmente ou ele gera uma rotação. A resposta natural do nosso corpo é contrair o core, mas principalmente ele contrai três estruturas, que é um subsistema lateral que o nosso corpo tem, formado pelo glúteo médio, pelo adutor e pelo quadrado lombar. Esse tipo de instabilidade, ele gera uma melhora intermuscular, que é a capacidade do nosso corpo de trabalhar junto de uma forma eficiente. O Stuart McGill, que é uma grande referência em coluna, em core, ele usa um termo chamado antimovimento para definir essa resposta que o nosso corpo dá. Porque o nosso corpo ele não é treinado só para realizar o movimento, mas também para resistir a ele. Isso gera um controle postural muito mais sólido e um equilíbrio muito mais estável. E quando nós fazemos isso de uma forma num ambiente controlado, ele gera bastante benefício. Um deles é essa força funcional, que é o mais próximo das exigências do dia a dia. Então, quando eu treino isso num ambiente controlado, eu consigo transferir isso para quando eu vou no mercado, quando eu for carregar minha mochila que está mais pesada, quando eu preciso carregar uma criança por muito tempo no colo. Eu trabalho a estabilidade e o equilíbrio, principalmente nesses planos frontal e transversal. Um outro benefício muito importante é que nós conseguimos diagnosticar e trabalhar algumas possíveis desequilíbrios que já podem ter uma diferença entre os lados. E quando a gente ajusta isso no treino, a gente consegue transformar isso de uma forma muito mais individualizada para o aluno. E um outro benefício muito importante é que nós conseguimos transferir isso de uma forma esportiva para o dia a dia. Pois quando nós desafiamos o nosso corpo com esse tipo de carga assimétrica, nós melhoramos tanto a capacidade do core de proteger a coluna sobre um grande esforço, para ele não só prevenir lesões, mas eu também melhoro o desempenho quando eu faço tudo isso de uma forma integrada. E agora é com o Maurício que ele vai explicar como é que a gente usa essas cargas assimétricas. Tá com o áudio fechado, Maurício. Então, como o Gustavo falou, gente, a gente tem inúmeros benefícios para poder trabalhar com essas cargas assimétricas. E a colocação dele enquanto o Stuart McGill é bem interessante, porque é um dos termos que eu gosto bastante de utilizar nessa questão do core, que é a anti-rotação, anti-lateralização, anti-flexão, anti-extensão, como a gente tem aqui nesse desenho, aonde o cara tem que fazer uma rotação aqui de tronco para dar uma tacada de golfe, e ao mesmo tempo ele tem que manter o tronco em um eixo só de movimento, muitas vezes sem outros movimentos, tanto no quadril, sem outros movimentos na cintura escapular, sem outros movimentos no braço, para que ele tenha um bom desempenho e consiga transferir essa força de um membro para o outro, de os membros inferiores para os membros superiores, sem ter perda de força em nenhum momento em nenhuma das articulações, porque a cadeia muscular consegue trabalhar em conjunto. Então, antes de tudo, utilizar
o treinamento para o público em geral vai trazer vários benefícios. Mas quando a gente utiliza isso? Galera, a gente utiliza em todos os momentos. Na reabilitação, no treinamento físico para a população em geral, no alto rendimento. Na reabilitação, ela vai entrar, às vezes, como a propriocepção, como um novo controle que a pessoa, às vezes, perdeu em relação a alguma lesão, algum problema que ele venha ter tido. No treinamento funcional, é trazer mais qualidade de movimento para que ele consiga desempenhar as tarefas do dia a dia com mais qualidade, reduzir lesão, reduzir dores, reduzir incômodos. E no alto rendimento, sem comentário, onde ele realmente vai conseguir aumentar a performance dele para conseguir um índice melhor, que seja dentro de uma luta, que seja dentro de uma tarefa como um voleibol, um futebol, um atletismo. Em todos os momentos a gente está em bases assimétricas. Em todos os momentos a gente está ou unipodal ou unilateral. Então, é uma tarefa que ela tem que ser utilizada constantemente, em todos os momentos do treinamento. Maurício, coloca em full Eu screen não a compartilhei. apresentação. Desculpe aí, gente. Estava esperando Então, você terminar o raciocínio. em todos os momentos a gente trabalha, mas quando que a gente deve pensar em evitar esse tipo de trabalho, né? Primeiro de tudo, dentro da reabilitação, numa fase aguda da lesão. Se a pessoa está com muita dor, muito incômodo, eu vou colocar um trabalho desse, tem que ter muito cuidado. Então, tem que ter muito conhecimento, tem que ter um acompanhamento multidisciplinar. Muitas vezes não vai ter condição ainda de colocar grandes movimentos. Muitas vezes o trabalho de estabilização isotônico, somente ali parado, vai ser muito mais funcional no caso, para que ele consiga dar início a um trabalho de força. Então, a fase aguda de uma lesão, muitas vezes vai ser necessário evitar. Um desequilíbrio descompensado, vamos dizer assim. Por quê? Se a pessoa não tem controle motor e você está pedindo para ela fazer aquele tipo de movimento, o risco dela se machucar é muito grande. E tem um outro grande risco: aumentar a descompensação dela. Você está fortalecendo a disfunção que ela tem. Se a pessoa tem um desequilíbrio e não tem um controle sobre aquilo, ela tende a ou aumentar esse tipo de problema ou poder trazer algum tipo de lesão. Quando a pessoa não tem controle postural nenhum, então se ela não consegue manter o corpo dela no eixo correto, dando um exemplo, se a gente for fazer um trabalho rotacional, mas a pessoa se mantém numa postura... Começou a dar eco e alguém ligou. Eu já voltei A já. pessoa vai fazer um trabalho rotacional de tronco e se mantém numa postura cifótica, isso vai trazer flexão e rotação das vértebras. Esse movimento conjunto não é adequado. Então, a falta do controle postural também pode trazer prejuízo. E o cuidado com as progressões, como qualquer outro tipo de treinamento. Se você não der o descanso, se você não der aquele momento onde o corpo vai se recuperar, está sempre colocando em progressão, chega uma hora que a pessoa entra em fadiga, perde o controle motor e pode também ter algum tipo de problema. Tá? Fora que, lembrando, exercícios, treinamentos que são visando postura, que são visando musculaturas tônicas, que são de estabilidade, elas estão ligadas diretamente ao sistema nervoso central, elas estão diretamente ligadas ao sistema neural. Então, a fadiga neural muitas vezes vai acontecer, aí vamos pensar na população em geral, aonde a pessoa não consegue ter uma boa resposta no trabalho, uma boa resposta no estudo, devido ao treinamento ser exagerado. Tá? Então, o cuidado com essa progressão constante de treinamento com bases assimétricas. E aí a gente tem alguns exemplos de exercícios que são esse tipo de bases, que é o carry unilateral, que é conhecido também como fazendeiro, o lunge, que é o afundo com o kettlebell de preferência na base cruzada, o overhead squat unilateral, onde a pessoa faz um agachamento com um braço acima da cabeça, ou os rotacionais, no caso do lift, puxando de baixo para cima.
Vocês conhecem esse tipo de exercício, gente? Vocês utilizam? Vocês já prescreveram? Acorda aí, por favor, para eu saber se está todo mundo vivo. Alguém me responde aí no chat. Sabem quais são esses exercícios? Utiliza no treinamento? Utiliza no treinamento pessoal? Utiliza com o aluno? Alguém dá um sinal de vida aí, por favor. Ou eu estou falando sozinho? Não conheço, uso sempre. Já passaram para mim, mas eu nunca passei para ninguém. Ótimo, gente. Então vamos lá. Eu vou fazer uma breve explicação de cada um deles aqui para poder entender e saber, inclusive, se estão fazendo corretamente. Bom, o carry unilateral ou fazendeiro, você tem que manter o tronco, a postura de uma forma bem correta, os ombros num alinhamento adequado, com as escápulas em depressão, para que a tensão da região de trapézio tire a tensão do pescoço. Preferencialmente, essa carga ela não pode estar colada ao tronco, ela tem que estar levemente afastada do tronco para gerar um desequilíbrio contralateral, para que eu tenha uma ativação ainda maior do core, e fazer a caminhada, para gerar, além da carga, gerar o desequilíbrio de você estar o tempo todo trocando sua base. Então, a gente faz esse trabalho, vamos supor, fazer uma caminhada de 5 metros do lado direito, volta 5 metros andando com a carga do lado esquerdo. Além de ser um excelente treinamento, é uma forma, inclusive, de você avaliar, ver se um lado está tendo a mesma ativação, a mesma contração, mantendo a mesma postura de um lado como do outro. Se no momento que o aluno segurar a carga, ele consegue se manter alinhado, como eu estou na foto, e se do outro lado ele se compensa todo envergando o tronco para conseguir contrabalançar essa carga. Porque o ideal não é você fazer um contrabalanço com o seu corpo, é você manter o alinhamento correto, é você conseguir manter a sua postura retinha, sem compensação nenhuma, mesmo com a carga te puxando. Isso é um treinamento adequado nesse exercício do fazendeiro, do carry unilateral. O land, conhecido também como afundo, eu, particularmente, gosto bastante de passar com a carga contralateral, a perna que está na frente, porque é exatamente desse mesmo trabalho da funcionalidade de ativação da musculatura contralateral do tronco. Quando a gente coloca no mesmo lado da perna, a gente dá uma ênfase maior ao treinamento da perna, do membro inferior. Como eu gosto bastante da questão funcional do treinamento, eu prescrevo sempre a base contralateral. Então, e da mesma forma que a gente fez ali no carry, é conseguir fazer todo esse trabalho de flexão de joelho, flexão de quadril, extensão de joelho, extensão de quadril, mantendo o tronco e todo o alinhamento da base, da mesma forma como estava na foto anterior, sem compensação alguma, mantendo toda a reta. Vocês conseguem observar que tem alinhamento aqui todo do meu tronco, desde a da cervical, torácica, lombar, e o meu tronco ele está alinhado próximo a perpendicular, vamos dizer assim, à minha tíbia, que é o mais ideal, o mais próximo de um agachamento, porque o land, o afundo, ele é um agachamento unilateral. Então, o ideal é que venha bem próximo ao exercício do agachamento. E colocando essa carga contralateral, a gente tem uma ativação muito grande da musculatura estabilizadora. O overhead squat é um exercício bem peculiar. Eu costumo dizer que, dentre os agachamentos, é a cereja do bolo. A pessoa, para colocar um peso acima da cabeça e fazer um agachamento, é para poucos. É para aquele aluno seu que já está com você há bastante tempo, já tem um controle motor muito bom, consegue manter toda a postura dele, o alinhamento do tronco continua sendo o mesmo, braço estendido acima da cabeça, os ombros continuam em acoplamento, porque a gente costuma falar e usar bastante o termo ombro não é brinco, ombro não é para se colar na orelha,
Porque no momento que você faz a elevação do braço junto com a elevação da escápula, você pode correr o risco de ter pinçamento do manguito rotador. Então, o ideal é a cavidade glenoide se manter no localzinho dela direitinho, com a escápula bem acoplada, porque a escápula é uma articulação de estabilidade, grudada no crédito costal. E fazer, sim, só a elevação do braço. E manter o movimento dos membros inferiores, que é a intenção do exercício. Os exercícios rotacionais, tanto lift como chop, que é o que vem de cima para baixo, dentre os autores que o Gustavo citou, Gray Cook, Lee Burton, McGill, Michael Boyle, eles utilizam muito, porque eles são extremamente funcionais. Na vida, a gente utiliza muitos movimentos rotacionais. E no treinamento do dia a dia, é pouco utilizado. Infelizmente, é muito pouco utilizado. Então, são exercícios extremamente funcionais para ensinar o corpo a ter estabilização nesse tipo de movimento. Porque a gente utiliza muito a nossa coluna em flexão e extensão, muito a nossa coluna em lateralização, mas no momento em treinar em rotação é pouco utilizado. E aí, como eu disse, a nossa coluna, o ideal é que a gente faça um movimento só, não que ela não permita fazer vários. Mas se eu fizer flexão, o ideal é só flexão. Se eu fizer rotação, o ideal é só rotação. O que mais acontece, por falta de controle, no momento que você faz a sua rotação, vai vir uma hiperextensão junto, ou vai vir uma flexão junto. Isso, para quem não está preparado, vai trazer prejuízos. E, normalmente, no dia a dia, como o Gustavo demonstrou, a gente está segurando a criança no colo, a gente está com a carga, carregando a mala, carregando compra, e fazendo todos esses movimentos de forma inadequada. Então, vai trazer prejuízos, vai trazer lesão. E para um atleta, principalmente, ele vai perder performance, porque ele vai perder momentos de força no decorrer de cada articulação que não tiver no seu eixo de forma correta. Então, a cada momento biomecânico inadequado, ele perde um potencial que ele estava exigindo ali durante aquele movimento. Os cuidados essenciais com tudo isso, gente. Então, voltando só a falar, primeiro ponto, em relação a antes, a progressão. Cuidado muito com essa progressão exagerada, gente. O nosso aluno, principalmente, ele está gostando do negócio, põe mais, vamos fazer mais. Tem que ter um controle de carga adequado. Como eu falei, principalmente, é um treinamento neural muito pesado. Se você começar a jogar carga muito alta, vai haver uma fadiga neural, vai haver uma fadiga no controle motor. E outra, isso eu dou um exemplo, sempre eu gosto de falar que eu gosto de testar muitas coisas em mim. Então, eu uso uma frase assim, use o seu laboratório. E eu já tentei treinar muito pesado em cargas assimétricas, fazendo a fundo muito pesado, fazendo single leg deadlift muito pesado. E como exige muito da articulação, a estabilização daquela articulação, a compressão de toda aquela musculatura para sustentar aquela articulação, acaba comprimindo a articulação osso com osso. Então, eu comecei a treinar pesado, eu comecei a ter dores articulares, dor no joelho, dor no cotovelo, por tentar treinar pesado demais esse tipo de treinamento. Então, muito cuidado com a carga e seja uma progressão muito tranquila para que evite esse tipo de problema. O que eu bato muito na tecla e sou muito chato no treinamento, foco na qualidade do movimento, gente. Não tem um movimento adequado? Volta, regride, facilita o movimento, faz um exercício mais fácil, diminui a carga. Se o movimento é para ser utilizado só o ombro, utiliza só o ombro. Não é para movimentar a coluna, não é para movimentar a cabeça, não é para movimentar o braço, é só o ombro. E isso para cada articulação. E atenção nos sinais do corpo. Começou a ter algum tipo de problema, como eu falei, o joelho começou a doer, o cotovelo começou a doer, começou a ter algum problema, para, não persiste no treinamento, volta, dá um período de descanso. Período de descanso não quer dizer não treinar, mas quer dizer você modificar os exercícios, quer dizer você modificar o volume do treinamento, quer dizer você modificar a intensidade do treinamento. Você pode até manter os mesmos exercícios, mas se você modifica o volume, a intensidade,
tudo vai fazer diferença. Então, atenção aos sinais de corpo sempre. Principalmente, começou a perder o controle do movimento, está cansativo demais, está exagerado demais. Volta, faz menos repetições, tá? Mantém sempre a excelência na qualidade do movimento. E aí, o que as evidências científicas trazem, né? De acordo com tudo isso que a gente está falando aqui agora. Bom, as evidências científicas trazem, mostrando que há um aumento de estabilidade lombopélvica, que a gente melhora bastante a performance, redução de dores, reabilitação de lesões lombopélvicas. O aluno está tendo problema lombar, treinamentos aonde você fica unipodal ou bases assimétricas é muito bom, tanto para o quadril como para a lombar. Reabilitação de cirurgias de quadril é bom utilizar também bases assimétricas. Todo o controle sobre isso que você vai fazer, mas é bom utilizar sim. Tem vários estudos que mostram isso. Redução de lesão por compensação, quando as lesões que acontecem no nosso corpo, que não acontecem devido a uma contusão, devido a uma entorse, devido a um encontro, são ocasionadas por descompensações musculares. Um músculo muito mais forte do que o outro. Isso é muito ruim sempre. O Gray Cook e o Burton no FMS, eles têm uma forma de avaliar que é bem interessante, que eles avaliam, vamos dizer assim, ruim, médio e bom. É melhor a pessoa... E aí compara um lado com o outro. Então, meu lado esquerdo é ruim, meu lado direito é bom. É melhor ter os dois lados ruins do que ter um lado bom e o outro ruim. Porque esse lado bom vai exagerar na carga, vai fazer muito mais movimento e vai trazer um problema para o lado ruim. Ou eu tenho os dois lados bons, ou eu tenho os dois lados médios, ou eu tenho os dois lados ruins. Isso é muito mais adequado do que ter a diferença. Então, redução de lesões por compensação. Justamente esse tipo de trabalho traz bastante isso. E, sem dúvida nenhuma, melhora na performance. A gente vai entrar agora nos artigos para poder ver esses números aí. Esse artigo aqui, ele utilizou os exercícios que eu mostrei lá, o carrying, fazendo caminhada simples, sem carga nenhuma. Outro, 20% aqui, sendo que 10% de cada lado do peso da massa corporal da pessoa. Então, ele pegou 10% do peso da massa corporal da pessoa e botou em cada mão. E o outro grupo pegou 20% da carga da massa corporal de um lado só. Leandro, desliga. Desliguei aqui para você. E o que deu nisso aí, né, gente? Quais foram os resultados disso? A ativação entre o pessoal que utilizou a carga só de 20% de um dos lados teve uma ativação considerável em relação aos outros dois, tanto da musculatura oblíquo externo, oblíquo interno e paravertebrais. A caminhada sem carga nenhuma não teve grandes ativações. Na caminhada bilateral teve um pouco de ativação, mas foram igualmente utilizadas, que, como nesse slide aqui anterior, que fala nas compensações, quem tinha disfunção, a compensação se manteve, e aí tem riscos, porque você está fortalecendo aquela descompensação, e nos 20% ele teve uma busca de igualar essa descompensação. Então, o trabalho foi bem interessante para mostrar essa diferença entre trabalhar e trabalhando com a mesma carga, sendo que um dos modelos, o pessoal usou 20% do peso corporal, só que 10% de cada lado, e no outro 20% de um lado só. Nesse outro artigo aqui, o estudo foi feito com supino, utilizando carga de um lado total e a carga do outro com menos carga, deload. E aí os modelos foram utilizando 5% e 10% de diferença da carga de um dos lados. Então, como está no exemplozinho aqui desse desenho,
dando exemplo aqui, se a pessoa estivesse utilizando 10, vamos botar mais, né? 20 quilos de um lado, do outro lado teria 5% menos, e no outro grupo teve 10% menos. E a gente tem os resultados aqui que mostram de forma bem interessante. O pessoal que fez com a carga igual, 5 repetições, teve uma boa ativação de peitoral, 5% menos, menos ativação de peitoral, 10% menos, menos ativação ainda de peitoral. Por quê? Esse é o grande grupo muscular que vai fazer a ação. Só que quando a gente vai comparar com músculos que são estabilizadores, aonde entra aqui, tanto aqui embaixo, que é o oblíquo externo, como o próprio deltoide, o deltoide posterior, a gente vê que nos estabilizadores teve um aumento considerável em relação ao pessoal que fez o trabalho tradicional de 5 repetições. Então a gente vê, compara, né, o pessoal que teve o load, a carga normal e o deload de 5 e de 10%. A exigência da musculatura do tronco, do oblíquo externo, para fazer essa estabilização, até mesmo com a carga de 5% menos, foi muito interessante para você ter qualidade de movimento. E aí, pô, Maurício, aí você me pergunta, né? Mas aí eu vou perder muita eficiência no meu peitoral. Eu vou ficar prescrevendo isso para o meu aluno? Não é que isso vai ser o treino para o seu aluno que já tem uma boa qualidade, mas isso pode ser o complemento do treino dele. Ele faz o treinamento dele de peitoral, de empurrar nesse sentido, para trabalhar bem peitorais, bem o tríceps, bem o deltoide, e aí depois ele faz algumas séries a mais ao final do treino para fazer um complemento utilizando isso de forma para melhorar a correção contralateral dele, melhorar a força de transferência de carga, porque os estabilizadores vão ser mais exigidos. Então você faz um complemento do treinamento para trazer mais performance dele de médio a longo prazo, porque se você estiver fazendo sempre o aumento de carga somente para o peitoral e as musculaturas estabilizadoras não acompanham, isso vai trazer prejuízo. Um outro artigo que demonstra isso é um artigo falando exatamente sobre kettlebell, aonde ele faz swing, faz snatch e faz o exercício de bottom-up. Aqui eu trouxe só a tabela do bottom-up. O do swing e o do snatch são bem parecidos, mas ele mostra em quadros bem complexos, bem difíceis de explicar. E aqui a gente consegue verificar e observar de forma muito fácil. Então a gente tem o primeiro exemplo aqui. A gente tem o latíssimo do dorso, e aí toda essa musculatura, onde ele vem explicando aqui embaixo. A parte de eretores da espinha do lado direito, superior, eretores da espinha do lado esquerdo superior. Então, mas o que eu quero dizer? No exercício, fazendo a caminhada normal, fazendo a caminhada na posição de hack, o que no caso eu vou mostrar para vocês. A posição de hack é colocar o kettlebell apoiado aqui no meu antebraço e fazer a caminhada segurando o kettlebell aqui em cima, sendo que ele está no meu antebraço. E o exercício de bottom-up é o kettlebell acima, virado com a bola para cima, onde eu tenho que equilibrar essa posição. Tá? Durante o bottom-up, a gente teve um trabalho muito maior em relação às outras duas. Tanto na caminhada tradicional, como na caminhada em hack, aonde eu também tenho um controle unilateral, aonde eu tenho um controle assimétrico, mas o bottom-up, além de tudo, exige muito mais do que no hack. Então, tanto até mesmo para o latíssimo do dorso, para o grande dorsal. E aí nem se compara quando a gente for falar de musculaturas muito mais intrínsecas, que são o abdominal, o oblíquo externo, o oblíquo interno. A gente tem uma ativação bastante grande. Então, a reflexão disso, como eu falei, para o aluno que muitas vezes está iniciando um treinamento,
é muito mais importante trazer funcionalidade para ele e trabalhar as cargas assimétricas para que melhore a qualidade de movimento, para que melhore a estabilidade dele. E muitas vezes isso já vai ser o treinamento. Muitas vezes o treino dele vai acabar aí. Só isso já é o treinamento, porque ele já entrou em fadiga, já está cansado, já está desgastado. E aí você vai fazer outras coisas, fazer um trabalho oxidativo ou um outro trabalho de resistência, para que complemente o treino dele. Para um aluno que já é intermediário, que já está treinando com você, isso pode ser, como eu acabei de dar o exemplo, um complemento do treino. Então, ele faz o supino, complementa o treino fazendo um supino com peso assimétrico. Ele faz um agachamento, um back squat pesado, e depois ele complementa fazendo um afundo com peso contralateral. Isso vai fazer com que ele tenha cada vez mais evolução no treinamento, mais evolução nos estabilizadores, menos risco de lesão. E quando a gente vai pensar num atleta, o atleta, isso aí pode virar, como o cara já tem um bom padrão de movimento, isso pode ser o aquecimento dele, a preparação de movimento dele para ele poder entrar num treino. E, se você ainda quiser fazer também ao final do treino um complemento, também pode ser utilizado. Então, todos esses exercícios assimétricos têm funções fantásticas, principalmente para evitar lesão. Se a gente pensar que a gente vai evitar lesão, as cargas são poderosas devido a quê? Mesmo que eu erre no supino, mesmo que eu erre no treinamento das demais musculaturas, se eu não sei prescrever uma corrida, se eu não sei prescrever um treino mais pesado, só dessa pessoa, dando um exemplo, né, dela se manter correndo, porque você está evitando ela se machucar, ela vai melhorar a performance dela. Então, ter treinamentos de base assimétrica me melhora o movimento, me garantem mais estabilidade, então vai me trazer menos risco de lesão, me garantem eu manter no treinamento por mais tempo, de forma mais constante. Então, usar isso tudo com propósito e consciência. Para que eu vou usar, em que momento eu vou usar, como a gente citou aqui várias formas. Para o aluno que é iniciante, muitas vezes esse já vai ser o treinamento. Para o aluno avançado, isso pode ser o aquecimento dele. Ter consciência de como utilizar, fazer isso de forma adequada. Adaptar ao perfil do aluno. Como assim, Maurício? Adaptar ao perfil do aluno. Existem milhares de exercícios que são em bases assimétricas e podem ser feitos de forma simples. Eu demonstrei um lift saindo de baixo para cima, numa base que a gente chama de semi-ajoelhado, que é aquela base do afundo. Se é um idoso, é legal ele ficar lá ajoelhado no chão? Ele tem facilidade de ficar ajoelhado no chão? Não. Eu posso fazer isso de forma muito mais simples. Eu boto ele em pé, com a base assimétrica, como se ele estivesse caminhando, e faço isso com um simples equipamento, às vezes 1 quilo. Sai de baixo, traz para cima. Sai de baixo, traz para cima. Fazer a adaptação, fazer a correção, fazer a adequação para cada público, para cada aluno. No curso de inteligência física, que vai acontecer agora em junho, daqui a um mês praticamente, a gente aborda tudo isso na prática, exercício a exercício, como desenvolver tudo isso, como programar, entrar não só em exercícios exercícios de cadeias de bases assimétricas, mas como exercício de cadeia no geral, para que a gente possa alcançar a performance da melhor forma possível, trazer melhores resultados. E que é muito legal, trazer resultado rápido, gente. Existem alguns poderes, eu costumo dizer, algumas mágicas que a gente consegue fazer só com a base do conhecimento da inteligência física. Então, a gente consegue mostrar resultado, às vezes, para o seu aluno em 2, 3, 5 minutos. Isso já traz valor para o que a gente faz. Agora, vou parar aqui na apresentaçãozinha, vou parar aqui a gravação e a gente abre para a pergunta de vocês para tirar dúvida. E fique só. Pausar aqui a gravação. Não estou achando. Achei.